E agora, galera, a gente vai para as notícias do Sport Clube do Recife, tá certo? Ontem, para quem não sabe, né, que tá no mundo de Nárnia, o Sport jogou contra o Cruzeiro. Na verdade, o Cruzeiro jogou contra o Sport e amassou o Leão da Ilha do Retiro com uma goleada de 4-0, tá certo? Com isso, né, tivemos aí, além do show de gols e o show do Cruzeiro, hoje pela manhã tivemos uma reunião lá no Sport, no qual foi decidida a demissão do executivo do clube, tá certo? Então, deixa eu trazer aqui as informações exatamente de como aconteceu para que você possa ficar bem informado, tá? Então, em crise, o Sport demite o executivo de futebol, André Figueiredo. Ele, né, para quem não sabe, era o braço direito de Guilherme Falcão, um homem que precisa dar satisfação para a torcida rubro-negra. O presidente do Sport decidiu na manhã dessa segunda-feira demitir o executivo de futebol André Figueiredo. A saída de um dos homens fortes do futebol rubro-negro se dá um dia após o time ser goleado pelo Cruzeiro por 4-0 em plena Ilha do Retiro. Oficialmente, o clube informa que a saída se dá em comum acordo entre as partes. Então, você vê aí, né, em comum acordo. Mas eu acho que isso aí vai estourar no decorrer dos meses, daqui a uns anos, aí você vai ver o nome desse homem aí na recuperação judicial do esporte. Pode anotar o que eu estou falando. Muita gente aí acha que não, mas com certeza eu acredito nisso, que infelizmente o homem que era o homem forte do futebol, infelizmente não foi tão forte assim por conta da questão das contratações que ele fez diante do Sport Clube do Recife. Lembrando, né, para o torcedor, que o Sport investiu mais de 60 milhões em contratações, em compra de direito federativo, entre outras coisas, só no futebol, tá certo? A folha atual do Sport roda, né, em mais ou menos aí, segundo algumas apurações, acima de 7 milhões de reais mensais, tá certo? Contando tudo, jogadores, comissão técnica, entre outras coisas. Então, mais de 7 milhões de reais o Sport gasta nesse time aí que você tá vendo aí nesses melhores momentos, que é uma pataquada, como foi dito aí por um outro youtuber, tá certo? O Sport tem um elenco de milhões, mas dentro de campo se comporta como um time de Série B. O time é dominado pelo Cruzeiro, o time não joga bem, o time tem um sistema defensivo horrível, no qual dá gols para o adversário. Se você ver, por exemplo, o quarto gol da equipe do Cruzeiro, você vê que o Sport dá o gol para o Cruzeiro. O Sport entrega, faz aí Cruzeiro, faz seu quarto gol. Daí em diante a gente viu aí torcedores indo embora, entre outras coisas. Mas eu acredito que o Sport mesmo perdeu a partir do momento que levou 2-0. Aí o psicológico já tinha ido para o espaço e o Sport realmente não tinha mais cabeça para o jogo. Então eu acredito que uma das questões foi essa. O psicológico do time não está totalmente abalado. O time levou 2 gols em menos de 20 minutos. Basicamente perdeu a partida. E eu tenho certeza que isso aí também foi crucial para o Sport perder a partida de ontem, tá certo? Mas um dos culpados aí pela torcida é o técnico Antônio Oliveira, que está há menos de 5 dias no Sport. Chegou, teve o recorde ontem, né? Que foi a questão o gol que o cara dá. Então isso daí foi o retrato do Sport. Então, a partir do momento que ele fez a escalação, o Antônio Oliveira, a torcida já foi escorraçada, né? O técnico da equipe rubro-negra, mesmo antes de começar a partida. Então, qual foi as opções? As opções de Matheus Alexandre e Duqueiroz, na minha opinião, essas duas foram principais, porque era para ter colocado Hereda e Zé Lucas, e lá na frente Carlos Alberto. Poderia colocar qualquer um, menos Carlos Alberto. Quem diria a voz do Fabinho, tá certo? Lá da questão do Pernambucano, que ele disse, está começando a se cumprir aí na vida do Carlos Alberto. Espero que vire essa chave, mas pelo andar da carruagem, o Sport não vai lucrar nada com esse jogador aí. Meia boca, tá? Mas vamos embora para as palavras do treinador rubro-negro, que falou um pouco sobre a partida e também sobre a questão da torcida, tá certo? Então vamos embora para a entrevista coletiva com Antônio Oliveira. Boa noite. Olha, eu acho que é demasiado redutor estarmos a reduzir um resultado, claro, de 4-0
duas escolhas, portanto, existiram mais jogadores dentro do campo. O importante aqui é nós percebermos a situação onde está o Sport, portanto, já cá estava, portanto, e nós temos que resgatar rapidamente, emocionalmente e mentalmente esta equipa. Portanto, aquilo que eu peço, principalmente ao torcedor, não é paciência, porque eles já perderam, portanto, isso é normal. Aquilo que eu peço é o apoio deles, incondicional, porque vamos precisar muito deles. Aquilo que eles podem esperar de mim é muito trabalho, portanto. E, portanto, mais uma vez, reitero, precisamos muito do apoio dele. É evidente que não é isto que representa o Sport, porque o Sport é muito mais importante do que o treinador, do que os jogadores. Portanto, nessa perspectiva, aquilo que eu peço ao torcedor é que apoie o Sport. Portanto, independentemente de quem jogue, porque vamos precisar muito deles. Então, é apenas com o trabalho. Já disse que, olha, eu vou para quase 100 jogos na Série A e eu nunca sofri 4 golos, dificilmente sofria 2, quanto mais 4. Portanto, e as minhas equipas sempre se pautaram um equilíbrio dentro dos dois momentos. E sempre, quando dentro deste contexto, com equipas deste nível, sempre sustentei aquilo que é o meu jogo na organização defensiva. Portanto, sofrer 4 golos é realmente muito mau. Mas por isso, e não é em 2 dias que você vai corrigir tudo, portanto, temos que, mais uma vez, pedir o apoio da torcida, não paciência, e garantir que vamos trabalhar muito, vou trabalhar muito, para resgatar principalmente o emocional desta equipa, para eles poderem ter rendimento, porque tudo o que comanda é a cabeça. Portanto, se a cabeça não estiver bem, as nossas ações técnicas, comportamentais, individuais e coletivas terão mais debilidades. Portanto, aquilo que nós queremos é resgatar a confiança deles, mas também digo que só com vitórias é que se resgata a confiança. Então essas foram as palavras do técnico Antônio Oliveira aqui para o canal Lance de Ouro, tá certo? Lembrando, o time, acredito que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, nessa live, né, que a gente tá fazendo, e também posteriormente o vídeo que você tá vendo agora, a assessoria do esporte não mandou nenhuma entrevista coletiva, tá certo? Então, não tivemos coletiva. Provavelmente teremos alguma explicação do Yuri Romão, né? Eu espero que o Yuri Romão, alguém da diretoria, possa falar algo sobre o que aconteceu com o esporte, tá? O que tá acontecendo, qual vai ser os próximos passos da diretoria para tentar reverter essa situação. Lembrando, o esporte continua na lanterna com 2 pontos e não vence ainda na Série A, batendo recordes de pior campanha da sua história dentro dos pontos corridos e também do Brasileirão. Então o esporte precisa virar aí a chave. O técnico fala que com vitórias isso pode ajudar, pode, mas com o elenco que a gente vê atualmente é muito difícil. Lembrando, né, que o técnico não respondeu ao jornalista porque ele colocou o Matheus Alexandre e também o Duqueiroz, sendo que o Pedro Lima, o Zé Lucas, o Zé Lucas era para ser titular no lugar do Queiroz e o Hereda no lugar do próprio Matheus Alexandre. Lá na frente, o Carlos Alberto colocava Romarinho, colocava qualquer um, menos o Carlos Alberto, porque o cara não rende na partida, não rendeu nada no jogo de ontem. Então, fica difícil a situação do esporte agora, porque muitos torcedores do próprio esporte falam que o esporte já está rebaixado. Eu vi comentaristas, ouvi torcedores jornalistas do esporte que falaram isso, e que parece que os caras jogaram a toalha. Eu ontem mesmo falei, pelo que a gente tá vendo aí, o esporte, se não fizer uma virada de chave, uma coisa mirabolante, o esporte vai ser rebaixado com certeza para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, falta 30 jogos ainda, mas o torcedor já jogou a toalha, parte deles, né, pela questão do rebaixamento do esporte. Mas é isso aí, torcedor. Lembrando, deixa teu like, se inscreve no canal e nos ajuda a bater a meta de 11 mil inscritos, tá certo? Então, essas daí foram as notícias do Esporte Clube do Recife, pessoal. Então,